tratar da revisional de alimentos em tempo de pandemia. Então, poderia o juiz determinar, sem critério algum, o aumento do valor da pensão alimentícia em tempos de pandemia, como também poderia ele reduzir o valor da pensão alimentícia em tempo de pandemia, sem qualquer critério? Veja bem, por que eu estou falando qualquer critério? Porque nesse país, que não é um país sério, em época de pandemia, algumas áreas do comércio estão enriquecendo. Nós estamos assistindo a um aproveitamento da pandemia. Todos estão assistindo isso. Então, determinados setores empobreceram e outros setores enriqueceram e mais. Estão ampliando seus lucros às custas da fome, da miséria. Então, se o juiz tiver que decidir a pensão alimentícia de um empresário do ramo de supermercados, ele pode ampliar o valor, com certeza. Não precisa de perguntar nada a ninguém, certo? Não precisa questionar nada a ninguém. Mas, se for um prestador de serviços, ele já precisa de ficar com o pé atrás. O profissional liberal, então, como que eu vou aumentar o salário se os profissionais liberais não estão atendendo, não estão trabalhando? Então, nós temos aí desde o barbeiro, do psicólogo, do advogado, do dentista. Esse pessoal não está trabalhando, não está conseguindo amelhar com o suor do seu trabalho. Como poderia o juiz determinar o aumento do valor da pensão alimentícia em revisional? Por outro lado, também, como pai, a gente sente o quê? Que há a necessidade de sustentar os filhos, contribuir com o sustento dos filhos. Então, tentar manter o valor da pensão. Porque nós temos aqui no escritório mesmo pessoas que montam toda uma estratégia, as pessoas fazem isso, fecham empresa, pede a conta no emprego, tudo para tentar reduzir o valor do salário, para fazer um outro projeto de vida, porque começou uma nova família. Isso tudo, é claro que além de pecaminoso, é injusto com a criança, com o adolescente, com o filho que precisa do auxílio do pai, esse auxílio do pai ou da mãe, esse auxílio material. Isso é. Agora, por outro lado, há vinganças, não é? Aqui no meu escritório eu não admito vinganças. A mãe ou o pai vir por vingança. Eu digo, aqui a gente não trabalha com esse tipo de vingança para exigir que tire a pé. Não, aqui não tem isso não, certo? Porque é uma questão que o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, e por aí nós temos o quê? Várias nuances disso daí. Nós temos o problema da alienação parental, nós temos o problema do o mal resolvido, certo? Nem tudo se resolve nessa vida, talvez fique para outra vida, mas o que der para resolver nessa vida deve ser resolvido nessa. Agora, com relação aos alimentos, a majoração, a diminuição do valor, em épocas de pandemia, Excelência, é preciso a gente ter aí um pouco de... adotar um critério. Eu preciso de provas, porque as pessoas estão, que algumas classes de trabalhadores estão empobrecendo, ou algumas classes de profissionais liberais, ou a maioria, estão empobrecendo. E há ainda outros profissionais que propõem ação revisional de alimentos para ir para vias astronômicas. Ou no caso do pai e da mãe, nós tivemos um caso lá na Bahia, em que o rapaz era mecânico e até para ele, a mecânica não atendia, parou de atender a oficina mecânica. Ele sendo proprietário da oficina mecânica, ela parou de atender, os pequenos concertos que ele fazia, acabaram todos. E a mãe achou por bem matricular o filho na melhor escola da cidade, etc., e simplesmente entrar com a revisional e colocar a conta para ele pagar, certo? Nesse caso aí, é claro que o juiz não teve como, fez uma audiência, expôs os motivos dele, e outra coisa, é fato notório, Excelência, é fato notório que ele não teria condições.
Aí ele disse para a mãe, a senhora tem condições de bancar a escola, a senhora banque. Se o pai não tem, vou fazer o quê? Cada um contribui na proporção que, agora não adianta o quê? Um dos pais querer manter o padrão A e o outro ficar no padrão E de vida, manter o padrão A do filho. Isso não tem condições, excelência. Então, a gente precisa aqui, estou me dirigindo a Vossa Excelência, porque é a Vossa Excelência que decide. Então, nós estamos aqui diante do juiz, ou o juiz está diante de uma causa que não existe dificuldade em analisar. Agora, é claro que a mãe, quando colocou lá na petição inicial, que era dono de uma sofisticada oficina mecânica, coitado, ele tinha um elevador, só um elevador, para subir o carro, bem ruimzinho o elevador dele. Certo? Então, pequenos concertos, bem precários. O aluguel, por exemplo, teve que renegociar, não tinha condição de pagar o aluguel do imóvel. Então, vejam bem, tudo isso foi um processo e o juiz, infelizmente, ele não se sensibilizou antes, certo? Quase que ele consegue eliminar ali um erro grosseiro nesse caso aí, porque é muito fácil constatar qual é a classe que está levando vantagem nessa pandemia. Então, nós temos dúvida que donos de comércio que estão sendo autorizados como atividade essencial, como supermercados, frutarias, farmácias, esses aí estão enriquecendo a cada dia. E os produtos, também os produtores desses produtos, eles duplicaram, estão triplicando o preço e não há como conter isso daí. Quer dizer, o lucro aumentou, ainda triplicaram os preços e está tudo certo, certo? E o governo tentando aí dar um auxílio, dar alguma coisa para a pessoa não morrer de fome. E quando ele vai lá comprar, 3 vezes o preço, que se comprava com 15 reais, hoje é 60 reais. Para você ir no supermercado comprar algumas frutas, e eu faço isso porque eu mesmo fiz a média, certo? Então, a elevação dos valores aí autoriza como fato notório, fato conhecido por todos, excelência. Não há como majorar o valor por simples interpretação infundada com relação a essa situação. Porque a mãe, quando ela está com a guarda, na maioria das vezes está com a guarda, ela tende, nesse momento aí, quer dizer, malha o pai, para o filho e para todo mundo. Mas quando vai pegar a pensão alimentícia, ele se vira, ou se torna, né, o imperador, o rei, o governante, o faraó, certo? Não há como, excelência, transformar o dono da oficina mecânica em faraó, certo? Para sustentar uma criança no padrão elevadíssimo que a mãe, em momentos de loucura isolada dela, acha que pode matricular o filho na melhor escola e proporcionar... Quer dizer, se ela pode proporcionar ele com riqueza própria, sem problema nenhum. O que não pode é Vossa Excelência entender que o pai deva arcar, deva ser o quê? Sacrificar uma pessoa em função das fantasias aí faraônicas, né, do outro pai, ou nesse caso da mãe, certo? Então, chamar a atenção que em época de pandemia há fatos notórios? Sim. Vossa Excelência conhece os fatos notórios? Conhece, porque se a Vossa Excelência não sabe, está subindo. Todos os alimentos subiram, Excelência, todos, sem exceção. Não tem um alimento que baixou de preço, para Vossa Excelência ter uma ideia. A manga era 1 e pouco, o quilo da melancia era 99 centavos, está 2,50 na promoção. Tem gente vendendo por 4 e pouco o quilo da melancia, excelência. Então, o preço da manga, a manga custava R$1, R$1 e pouquinho. Isso só em promoção, mas o preço da manga é R$4 e pouco, excelência, R$5. Se eu for para grandes centros, mais do que isso. Se eu for para o interior da Bahia, interior do Sergipe, passa de R$8. Então, Vossa Excelência, qualquer região do Brasil quiser discutir, a gente discute os valores. E há como consultar isso na internet, a elevação desses valores. Então, a multiplicação, o aumento do combustível, o custo de vida aumentando. E a pessoa tem que honrar os seus compromissos. Porque o pagador de alimentos também tem conta de luz para pagar, tem conta de água, tem o mercado, tem o telefone, tem a internet. Que é esse conjunto de direitos básicos do cidadão. Então ele não pode deixar, se privar de
condições básicas da sua vida para proporcionar aquele padrão ilusório, fantasioso do outro cônjuge, do outro pai lá que tiver, ou mãe que estiver com o filho. Isso é preciso ter uma lógica nisso daí. Então é claro que a mãe, quando entrou lá, que a mecânica dele era de alto nível, de não sei o quê, quando foi apresentado a negociação da locação, foi apresentada também as condições dele, as fotos da oficina, o magistrado na hora se sensibilizou e não ampliou o valor da pensão e disse para a mãe, a vossa mãe que vai ter que arcar com isso daí, certo? Então eu agradeço aí por ter me ouvido, por esse vídeo e aguarde outros aí. Muito obrigado.